Avante, roladores! Ou melhor, Ohayô, roladores-san! Estamos começando mais um RPG de quinta. Hoje, no cenário, acho que todos concordamos que é o cenário favorito, graças ao lobby e à lavagem cerebral de Lucas, que é Pathfinder 2ª edição. Só que dessa vez com um cenário que acredito que vai tocar nos corações e preconceitos de todo mundo da mesa, que é o cenário de Nimon, um cenário oriental passado numa simulação do Japão medieval, mais especificamente uma tentativa de simulação do período Sengoku do Japão medieval. E aqui a gente vai chamar o cenário de Nimon. E com isso acredito que eu, o mestre Jefferson, já vou começar aqui puxando os players, ou melhor, os usuários do caminho da espada, ou usuários do Kendo. Inicialmente aquele de família nobre, que vai ser um diplomata aqui na mesa, Adson. Alô? Estarei jogando com Miyojo Mitsubishi. É um bushi que foi recrutado para ser um conselheiro de guerra por ser de proeminente família, cujo pai fez uma jura a um daimyo. E esse daimyo acabou sendo derrotado e ele foi incorporado ao clã dele, pelo feudo Kawatoshi. É isso o nome? Kawatoshi. Sou um humano, altura mediana, pele clara e é isso aí. Beleza? O próximo aqui é aquele que vem das montanhas dominadas por criaturas ou yokais mágicos fantásticos dedicados na arte dos espadachins. Max? Bem, eu vou jogar com um Tengu, um homem-pássaro. Ele começa a vida dele sendo um humano, mas acabou cometendo alguns erros na vida e foi transformado como uma maldição. Agora ele treina o filho do Daimyo, sobrinho do Daimyo. Ele treinou o sobrinho do Daimyo no passado. Isso. E agora ele tá tentando se redimir um pouco e ainda assim progredir no seu estilo de combate. Beleza? O próximo aqui é aquele espírito livre, o protetor dos monges nas florestas. Hudson? Olá, eu estarei jogando com um Daichi, certo? Como é o nome da minha raça mesmo? Que eu já até... O Vanara, exato. Que é uma espécie de rei macaco, só que da mitologia chinesa, vindo para japonesa. E eu sou um ser criado na floresta que aprendeu a aceitar a natureza selvagem, e com isso eu acabei meio que despertando algumas habilidades de fúria e fui criado num templo para poder controlar elas. Acabei me tornando um amigo do Daimyo. Não um amigo muito forte, mas mesmo assim um conhecido em caminhos espirituais. Ótimo, ótimo. E sem perceber, porque ele é muito furtivo, chegando diretamente das sombras, a shinobi do grupo, Dio, pode falar. E aí, galera, estarei jogando hoje com Ryakuma Honda, ela que é um tabaxi, é uma shinobi aí juramentada da Mio para sua proteção pessoal, em que alguns segredos ainda esconde, mas ao rodar da mesa vai sendo revelado aos poucos. Beleza, e aquele que destampou uma pequena cabaça de coloração verde e sorveu o seu líquido para despertar para o combate, Lucas? Hoje eu não estou bebendo Monster, infelizmente. Eu estou jogando com Aoshi. Ele é um Oni andarilho, que anteriormente foram um Bushi de um senhor que caiu em desonra e atualmente está servindo como protetor de uma... Eu não sei qual é o equivalente de Lady para... Tem um termozinho... Você pode chamar ela de... Não, termozinho, não o sufixo. Para uma donzela, de maneira geral, aí, de uma família importante na campanha.
E é isso. Bora ver se vai ter pelo menos um Sayate nessa mesa, né? Espero que não. Beleza, como já falei, eu vou ser o mestre dessa campanha no sistema de Pathfinder 2 e vamos a uma pequena introdução. Espero contar com a paciência de todos aí. Vamos lá. Após um prolongado período de grandes secas, gerando privações de alimento, o povo de Nimon clama por auxílio. Apesar disso, pode-se ver no horizonte as chamas da guerra. Uma vez que a passagem de poder do shogunato tornou-se uma oportunidade de ouro para alguns daimyos questionarem o status quo e reivindicarem seus próprios objetivos, eclodindo assim diversas rebeliões ao longo do território de Nimon, ora já fragilizado. O norte está dividido, é marcado pela instabilidade, ainda assim, com exceção surpreendente da belíssima província de Kawotoshi, que se mantém forte e íntegra, porém as demandas da população são postas de lado, visando sempre os inevitáveis confrontos, os quais agora perduram por cerca de 3 anos. Esse período de batalhas incessantes mergulhou toda a Nimon na violência, dando-se início a um período histórico daquela que é denominada pelos eruditos como a Era Tairitsu, os estados em conflito. Atualmente, 2 poderosas forças se movimentam para entrar em alianças e acumulação de poder, das mais variadas formas, visando primariamente sua expansão de Kokus, para que os seus exércitos inevitavelmente irão colidir. A avassaladora dinastia vigente do shogunato Ryoshu e uma coalizão dos povos do norte, liderada pelo idoso e venerável Kawatoshi Ishin, a carpa ascendente. Porém, novas sombras se erguem para movimentar o tabuleiro da guerra e talvez oferecer a paz, pela qual muitos lutam e morrem. Somente a honra pode resgatar o espírito dessa terra beligerante. Com isso, a gente dá início aqui à mesa. A gente encontra-se na era Tairitsu, como foi especificado. E aparentemente, após a troca de poder do shogunato Ryoshu, onde o antigo patriarca e shogun fez a passagem de poder para o seu filho, conhecido como o famoso e dominador espadachim Toitsumaru Ryoshu, assumindo ele como atual shogun. Ele veio a usar os 7 milhões de Kokus que o shogunato controla para tentar finalmente concluir a campanha que o seu pai não conseguiu, a unificação das terras de Nimon. Mas isso, é claro, é um problema mais amplo, do qual uma pequena cauda que balança em cima de uma árvore não está necessariamente preocupada. Hudson, um Vanara de pelagem e coloração amarelada, balança sua cauda calmamente próximo a uma raiz de uma árvore e nota ao longe 2 pequenos monges do templo. Deixa eu ver aqui, perdão, esqueci o nome do local. Do templo Kinoshiden, estão passando assim próximo a umas árvores assim ao longe. E você percebe que tem okamis, ou no caso, lobos selvagens, espreitando eles assim, tá ligado? O que você faz? Alô? Hudson? Vocês estão me ouvindo? Estou. Perfeitamente. Acho que o seu tá mutado e não viu. Eu tava mutado e eu tava tentando falar aqui. Ok. Quando eu vejo a aproximação desses lobos selvagens, que eu esqueci agora o nome japonês já. Okami. Os okamis. Rapidamente eu já meio que paro de me balançar a minha cauda, já tomo uma posição mais séria, já enrosco ela meio que no galho, quase como se fosse para me dar mais uma firmeza diante do que eu estou prestes a fazer, e já começo a tentar
procurar uma posição mais vantajosa e que eu possa me comunicar com aqueles monges que estão a seguir. Me aproximando com maior cautela, mas com descrição ainda, ciente de que pode ter um ataque iminente. Beleza. Você se aproxima assim dos monges e quando você inicialmente se apresenta assim próximo a uma árvore, só tocada assim pela cauda num galho mais baixo, tá ligado? A poucos centímetros do chão, você alerta eles. O que é que você diz? Eu prontamente levanto o peito, fiquei em uma posição mais, digamos assim, quase que destemida, como de um gorila tentando defender a sua região e os seus similares, e já avisou: voltem, tomem cuidado, sigam adiante seu caminho. Perigo à espreita. Vocês devem temer o que vocês não veem. Atentem! Aí eu meio que aponto para os lobos. Aí você vê que eles falam Nani! Aí eles já se assustam com a tua presença assim, ao mesmo tempo quando eles percebem que você é um guardião da natureza assim. Você vê os okamis assim, espreitando assim de longe. E os monges automaticamente eles se curvam perante você, fazem uma reverência assim com as mãos juntas. Eles colocam a testa deles no chão automaticamente, se levantam de pronto e começam a correr desesperadamente. Nesse movimento brusco, os okamis avançam e eles estão agora entre você e os monges. Beleza. Eu rapidamente, já continuando naquela postura de gorila, ainda meio que preocupado com os seres que saíram correndo logo a pouco, eu já me apoio em minha cauda, quase como se fosse uma extensão do meu braço, ficando de cabeça para baixo, me propulsionando para baixo, juntamente com ela. E na medida que eu vou descendo, eu já rapidamente já puxo o meu bastão, já dou uma cambalhota descendo no chão e intercalo com uma batida, ficando entre os que foram correndo e o lobo selvagem que estava à minha frente. Então, no caso, tu vai tentar intimidar os lobos. Basicamente. Pode fazer uma rolagem de intimidação. Você tem ela treinada? A gente pode tentar falar outra coisa. Vamos falar de outra coisa enquanto eu rolo intimidação sem ser treinado? Tu não é treinado em intimidação? Então Não. você não... Beleza, Poxa, você vê que você eu não intimido tanto quanto um intimida. gatinho. Você vê que você se interpõe entre os lobos assim. Você vê que os lobos, eles aparentemente não se refreiam aos seus movimentos. Só que à medida que eles vão caminhando, tá ligado? Eles meio que começam a tomar forma de uma criatura espiritual. Vocês veem que aqueles 3 lobos que estavam espreitando os monges, eles meio que... Você começa a sentir a motivação deles que não é ofensiva contra você. Eles reconhecem você de pronto e aquelas 3 silhuetas lupinas começam a se somar, a transformar-se em um único espírito yokai protetor. E você vê que aquele Kanui, aquele Okami, ele é uma espécie de divindade menor e ele reconhece você e ele fala através dos movimentos dele assim, você reconhece os movimentos lupinos dele e ele fala para você que você está servindo bem como sua tarefa de protetor desse local. E com base nisso, isso foi apenas um teste, mas também um alerta. Eles olham para você, olham para uma árvore lá em cima, Hudson. Você observa, o Vanara que você observa lá em cima 3 frutos perfeitos. 3 caquis brilhando como se fossem pequenas esferas de ouro. E eles apontam para que você busque aqueles caquis, porque aquilo vai revelar uma previsão, uma missão ou uma orientação para você enquanto protetor. Orgulhosamente, interponho meu punho com a mão aberta, o punho direito com a mão aberta da esquerda, faço uma reverência diante dessa situação, meio que dou uma resposta quase que animalesca, como se eu estivesse intercalando os movimentos do lobo ao mesmo tempo também, me aproximando do chão, jogo uma terra para cima em meio ao final do diálogo e digo: respeito o seu
conhecimento e irem fazer isso. Beleza, aí você tem que fazer uma rolagem de Athletics para escalar essa árvore como bom Vanara que você é. Tá. Beleza, velho. Você começa a correr, tá ligado? Pelo tronco assim, bem rápido, no passo em que seu rabo se enrola num galho que já te faz um pêndulo perfeito, dá uma cambalhota, já passa por um segundo galho, você começa a subir, mesclando movimentos humanoides e símios assim, ao ponto que você chega no topo e você vê que aqueles três caquis perfeitos, eles estão brilhando assim nos seus olhos e você pode colhê-los. Não sei se você vai querer fazer isso. Pretendo, claramente, eu já abri uma bolsa, certo? Com maior cautela, vou chegando próximos aos caquis, utilizando novamente o meu rabo como apoio. O pé firme de um lado, o rabo atrás dando contrapeso e eu me aproximando dos caquis para poder pegá-los. Beleza, quando você coleta os caquis, você vê a luz que deles emana fenecendo assim, tá ligado? Mas ainda assim eles permanecem numa cor e eles são quase suculentos e maduros, mas ao mesmo tempo não parecem ter a propriedades para apodrecer-se com o tempo. Você sente através dessa coleta desses itens mágicos inacreditáveis uma aura divina. E você se sente abençoado com 3 caquis, que são o equivalente a 3 porções de cura menor. E suas sementes aparentemente ainda têm propriedades desconhecidas. Você guarda aqueles 3 caquis, só que aquela luz que emanava dos galhos, elas param de emanar dos caquis e agora iluminam o horizonte através daquele sol que se ergue, né, para mais um dia que inunda e banha toda a terra de Kawatoshi. Ao longe, você vê o Castelo Kawatoshi, o refúgio dos rios. Mesmo a essa distância, você consegue ouvir o barulho das cascatas dos rios, as cachoeiras, que são construídas. O castelo se impõe como um pináculo no centro dessa convergência de várias cascatas. Talvez por Kawatoshi significar a terra dos rios e das tempestades, você entende que o castelo ele respeita essa simbologia e é também um ícone dessa simbologia, né? E você vê que através do terreno plano, um exército com bandeiras azuis e flores de cerejeira marcham em direção ao castelo. Esse castelo, ele me lembra o castelo do Daimyo. É o castelo do Daimyo Kawatoshi Ishin. Os lobos em si, eles tinham uma aparência tipo lupina total, ou eles me lembravam aparentemente a ser alguma raposa? Eles são da mesma família Canidia, né? Assim, basicamente as raposas e os lobos, okamis no caso, mas é que eu não tô recordando agora o nome que se dá a esse tipo de espírito. Acho que o Lucas sabe porque tá na lore dele. Como é o nome, Lucas? Kamis. Os espíritos são conhecidos como os Kamis. Pronto, um Kami. Um Kami que te deu essa profecia, essa previsão e te abençoou. Aparentemente tu tá sendo constantemente observado por deuses naturais, deuses da floresta. E tu recebe essa visão, né, a partir do topo de uma árvore. E aparentemente algo que o Daimyo precisa ser avisado, né? Beleza, Com isso, Pode falar. Não, pode falar. Eu já fico meio que preocupado com essa situação. Prendo os caquis, amarro eles bem mais forte na minha mochila, tá entendendo? Novamente eu interponho o punho fechado com a mão aberta, faço uma referência e só que dessa vez o nome de Amaterasu. E eu já vou falando, dentro dessa situação, provavelmente estaremos prestes a enfrentar momentos difíceis. Beleza. Tenho que informar o Daimyo. Perfeito. Hudson, mecanicamente falando, desculpa até ter te interrompido, mas equivalem a 3 poções de cura menor, que curam 1d8 cada, beleza? Eu anotei aqui. Perfeito.
As sementes também têm propriedades diferentes. Aí, ou seja, se você quiser guardar as sementes para descobrir, aí fica a seu critério também. Vou fazer. Vai, pode prosseguir. Beleza. Na sequência, dentro do dojo do Castelo Kawatoshi, duas figuras aparentemente que estavam treinando, né, são convocadas pela mão direita do Daimyo. Essas figuras são Myojo Mitsubishi, um membro do Conselho de Guerra do Daimyo, né, e o Yoshinogari Aoshi. Eles estão lá no dojo. Vocês veem que se aproxima de vocês um homem atarracado e corpulento que vocês já conhecem. Ele é o teu tio-avô, Adson, Tomura Tenzen, o guardião da carpa. Ele é um conhecido mestre na luta com lanças, e ele se aproxima, abre a porta do dojo assim e olha pra vocês e fala: Ohayou! Quando ele fala isso, provavelmente o Aoshi estava treinando a sua escrita, dado que um bom espadachim necessita treinar muito mais a escrita em certo ponto do que o próprio caminho da espada em si, a própria prática da espada em si, dado que o caminho da escrita, o caminho da prática e da espada são uno. Ele já estava de joelhos, né, aquele modo de sentar tradicional. Ele gira sem se levantar, leva suas mãos à frente e baixa a cabeça em cima das mãos, quando ele vê que o Tenzen acabou de chegar. Beleza. Eu termino de tomar meu saque. Eu estava sentado tomando meu saque. Me viro e cumprimento. Ohayou, Tenzen Sensei. Ou Tenzen-san, sei lá como é que se fala. Beleza. Ele fala: Não é tempo pra saque, sobrinho. O Daimyo requisita sua presença imediata. Você vê que a voz dele é bem grossa. E por ele ser um homem assim nos idos já entre seus 40 e 50 anos, ele demonstra força e uma imperatividade assim nos comandos que ele dá. Automaticamente, ele já se põe de pé e começa a caminhar com pesados passos que tremem assim a estrutura do tatame do castelo em si. À medida que vocês avançam no castelo, vocês não conseguem deixar de notar diversos pequenos riachos ao longo dos caminhos do castelo, do qual um riacho em particular tem uma silhueta que chama muito a atenção de vocês. Vocês nunca chegaram a vislumbrar plenamente a figura do poderoso Satoshi. Mas dessa vez, nesse dia em particular, vocês conseguem vislumbrar completamente a silhueta daquele que é uma carpa de envergadura gigantesca, né? E quando ele emerge até as águas assim, vocês veem que as escamas dele brilham num tom vermelho que reluz ao sol. E o poder e aparentemente energia de Ki que aquela criatura emana é quase que opressiva assim sobre vocês. Quando ele aparece, vocês olham assim no momento em que lhes é permitido vislumbrar aquela criatura. Ela abre com aquela bocarra gigantesca. Ela tem assim mais ou menos a envergadura quase que do tamanho de um pequeno carro, assim, tá ligado? Uma pequena carruagem, tá ligado? Ele é muito grande, uma carpa muito grande de escamas avermelhadas. E um dos olhos dele reluz com um brilho quase que sem vida, avermelhado. E o outro globo ocular dele é cerrado por um corte de espada que aparentemente removeu aquele globo ocular dessa criatura. Os bigodes dele tremulam assim no ar. E essa criatura olha para vocês e vocês têm essa completa sensação de estar diante de uma figura que não parece um simples animal. Vocês estão conseguindo ver aí a figura do Satoshi?
Alô? Sim, sim, tem diante da carpa gigante. Beleza. Nesse momento, vocês veem que algum tipo de missão, orientação vai ser passada para vocês de algo muito importante, porque durante todo o tempo que vocês estiveram aí, o Ishin, ele só para os afazeres dele, que basicamente é compor poesias e treinar Kendo. Também ele gosta de apreciar um bom saquê conhecido como aguardente de macaco, que ele pegou esse costume depois de uma peregrinação que ele fez na selva, não sabe-se porquê. Aparentemente ele voltou com esse pequeno vício, assim, por assim dizer. As poucas conversas que vocês tiveram, assim, vocês viram que ele era um homem idoso e honorável. E vocês adentram no salão principal, assim, do castelo Kawatoshi. E tem duas figuras já lá aguardando. Uma delas é uma figura que você só tem como descrever quase que como mitológica. Trata-se de um Tengu de aparência de um cara azul, ou um corvo, no caso. E ele já está na posição lá, assim, resguardado, com os punhos cerrados sobre os joelhos, por assim dizer. E ele tá numa posição assim quase que de espadachim e duas katanas repousam sobre sua frente. E do lado oposto a ele encontram-se 3 silhuetas, dentre as quais não precisa se fazer muita força para perceber que são 3 shinobis. Aparentemente 2 silhuetas femininas, né, e uma silhueta masculina, também assim pouco idosa, mas muito mais leve que as demais. Aparentemente quase que jocosa e contente ao ver vocês assim. Vocês veem ao mais longe a figura do próprio ser conhecido como o Daimyo, o herdeiro do estilo Koisenshi e também senhor dessas terras, líder da coalizão de Kawatoshi, o famoso e honorável Lord Ishin. Ele recepciona vocês com um saudoso e caloroso sorriso, e quase que como um homem da plebe, ele faz uma pequena reverência assim, tá ligado? Ele não tem muito do que se pode reconhecer como educação aristocrática. Ele parece quase que um espadachim mundano. Ele se põe a sentar-se novamente, pede que vocês sentem-se nas almofadas que foram destinadas nos pequenos conjuntos de tatame, onde vocês devem se recolher. E vocês veem que à direita, né, tá a figura do personagem de Max, o Nakara Tesoka, que foi requisitado também. E no ponto oposto tá o personagem de Dio, né, na comitiva dos shinobis. Você vê que ele tem um símbolo assim dos Kawatoshi. Aparentemente ele é a shinobi que guarda a cabeça do Daimyo. Está o pai e mestre da personagem de Dio, o famosíssimo e de reputação muito extensa, o serpente Dokuhebe, o Zaemon Sase, que é o principal shinobi do clã que protege a casa Kawatoshi. E no outro ponto oposto está a irmã de Dio, que nesse momento ela está trajando aparentemente quase que uma burca funerária assim, completa, tá ligado? E uns símbolos de sacerdotisa, mas ela porta armas shinobi. Não se pode ver o seu rosto ou qualquer outro tipo de adereço que remeta a ela. Ela está totalmente recoberta em um silêncio quase que sepulcral. Vocês se deparam com essa situação e... enfim... o Tomura Tenzin toma um lugar de destaque, né, como guardião da carpa e homem de confiança. E vocês estão diante do Daimyo, até que ele espera que vocês falem alguma coisa, para que ele em si possa começar a falar. Vocês dizem alguma coisa?
Bom, eu já tava lá, eu tô já na espera deles pra anunciar, né? Eu já cheguei primeiro. Quem chegou se apresente. Com licença, eu vou, reverencio ele e me sento nas almofadinhas e falo: fomos solicitados pelo senhor. Ele fala: eu tenho um interesse em expandir os cocus da terra de Kawatoshi. Você vê que ele, por um momento assim, ele para, coleta um pequeno pincel, estira um pergaminho assim e começa a habilmente fazer movimentos no papel, quase que como um esgrimista, mas ao mesmo tempo ele está só escrevendo com aquela caligrafia perfeita. Lucas, o teu personagem percebe nesse movimento de caligrafia que ele faz que os movimentos dele fluem como um rio. Ele está demonstrando a técnica dele, né, conhecida como Koisenshi, ou a carpa ascendente, em escrever esse aparentemente desejo, ou pedido, ou orientação. Ele fala que é chegada a hora de uma sucessão. É chegada a hora que Kawatoshi precisa impor a sua força para não ser esmagada pelo Shogunato Ryosho. Vocês sabem, historicamente assim, que Kawatoshi ela era uma terra do norte dividida. Antes, ela era conhecida como o lar de muitos espadachins heréticos, né? Muitos espadachins considerados sem fé ou sem nenhum tipo de caminho. Espadachins sem nenhum tipo de estilo ou finesse, que cultuavam deuses ou yokais naturais, assim, mas ao mesmo tempo até mesmo onis. Muitos acordos e muitos tipos de caminhos profanos da espada foram concebidos durante essa era. Kawatoshi, depois, foi tomada pelo shogunato e lá ele estabeleceu que uma família de nobres daimyos ficariam responsáveis por esmagar e sobrepujar esse caminho herético, transformando Kawatoshi num terreno uno e servente ao shogun. Só que o daimyo Ishin Kawatoshi, embora herético, juntamente com seu irmão Satoshi, se juntaram e se insurgiram contra o shogunato, reorganizando todo o território de Kawatoshi como um terreno de fato não mais herético, mas totalmente alheio às vontades do shogun. Esse período foi considerado como a rebelião de Ishin. Muitos espadachins e muitos guerreiros se juntaram a ele nessa tentativa de retomar essas terras e unificar elas sob suas próprias bandeiras e seus ideais. E ele fala que, como um homem idoso, ele teme que nenhum dos seus 3 filhos sejam capazes de suceder ele nessa honrada e venerável missão que é unificar, proteger e manter as tradições culturais de toda Kawatoshi. E que ele teme que, se algo acontecer, a própria Kawatoshi em si seja facilmente esmagada pelo poder de 7 milhões de kokus, que é do próprio shogunato Ryosho. Todos conhecem a reputação de Toitsumaru Ryosho como um beligerante senhor da guerra que já nasceu sobre a prerrogativa de ser um poderoso senhor beligerante. Ele quer unificar Nimon sobre a bandeira do shogunato. Ele não pode aceitar forças dissidentes e insurgentes. Logo, ele sabe que cedo ou tarde as bandeiras do shogunato marcharão sobre Kawatoshi e Kawatoshi Shin aparentemente não confia nos seus herdeiros. Os seus 3 filhos, Zankuro, Jousuke e Joushiro, demonstraram-se muito simpáticos à causa do Shogun e que ele precisa que uma comitiva de guerreiros honrados possam
de fato, restabelecer a única pessoa que ele considera ser um herdeiro honorável, um herdeiro justo para o terreno de Kawatoshi, que é o seu sobrinho, e dito agora sobre as palavras que ele escreveu, o seu herdeiro legítimo, Hanshiro. Só que ele enrola o papel, olha para cada um de vocês e diz que Hanshiro encontra-se perdido. Ninguém sabe seu paradeiro. A última vez em que ele foi visto, ele caminhou para além das montanhas dos Tengu, atravessando todo o território de Kawatoshi, no caminho que ele visava um item mágico e espetacular, que dizem ser o item capaz de unificar toda Nimon. Hanshiro estava numa quest pessoal, ou numa Boken pessoal, que era visando um item conhecido como a espada Kusanagi, que foi... Deixa eu mostrar ela aqui. Ela é uma espada dourada concedida por Amaterasu, dita e profetizada como sendo a arma que vai unificar toda a Nimon. Essa espada é nada mais nada menos do que a espada dada de Suzano para Amaterasu no intuito de conseguir formalizar uma trégua entre essas duas divindades e uma reconciliação entre duas divindades. E assim como a reconciliação de duas divindades, a reconciliação de todas as terras do Nimon, né? Do país de Nimon. Hanshiro, há muito está perdido, e os 3 herdeiros do Daimyo não são aparentemente dignos aos olhos deles. Nesse momento, irrompe no salão, abrindo-se com um poderoso chute os portões, o personagem Vanara de Hudson. E... Hudson? Alô? Alô? Caí. Não. Acho que tá mutado. Uma Vocês trivia conseguiram enquanto ouvir o o Hudson que eu não tava volta, que essa espada aí que Opa, já foi se mal, eu tava colocou, mutado, tava enchendo a garrafa. que essa espada que já se colocou é considerada um dos 3 tesouros sagrados do Japão. E há relatos que ela existe, né? Que é a Kusanagi no Tsurugi. Opa. Sim. Alô? Vai? Alô? Estão me ouvindo? Sim. Tô enchendo a garrafa ali. Mas na hora que eu vi o Nesse momento, o personagem de Hudson rompe no salão assim, e o último membro da comitiva aparentemente chegou. Pois, mesmo sem precisar ter sido convocado, o Daimyo se alegra com a presença ao ver aquele ousado e quase que jocoso Vanara adentrando nos seus salões. Ele tinha como intenção, cedo ou tarde, também convocar esse que é conhecido como Kinichi a adentrar nessa comitiva que ele está tentando formar para encontrar Hanshiro. E um ponto em particular a gente vai revelar depois que o personagem de Hudson se pronunciar. E aí? Estão me ouvindo bem aí? Sim. Pode falar, você rompeu no salão, aparentemente com informações muito preocupantes. Eu já chego, meio que de uma forma bem despretensiosa e totalmente inesperada, como mencionado por você. Depois de ter visto que eu fiz uma entrada um pouco mais escandalosa do que o necessário, eu olho assim, meio que um pouco constrangido com a situação, mas mesmo assim, sem querer ceder essa parte do constrangimento, coloco as mãos na cintura, fechadas, fecho os olhos e abro um sorriso e eu espero não estar interrompendo nada. Oi, Kenichi-san! Aí ele se põe de pé assim, arregala um sorriso aí. Você não teria trazido o mais delicioso néctar selvagem consigo? Ou teria? Você sabe que ele tá falando da famosa aguardente de macaco. Aí eu digo assim, bem, acredito que minha visita não seja tão agradável quanto você estava esperando. Espero não estar interrompendo a festa. Infelizmente eu não trouxe saquê para complementar essa festa. Mas eu não trago boas notícias.
Aí ele Venho com fala- pesar. Pode falar. Pensei que tinha acabado, perdão. Venho com pesar, com informações que talvez possam ser um pouco, digamos assim, escandalosas. Fui meio que escolhido como é que é a palavra? Selecionado não. Fui privilegiado de ter uma visão que mexeu com minha mente, e eu acho que tempos difíceis estão por vir. Eu fiquei sabendo que você possivelmente estaria precisando da minha ajuda para alguma coisa. Os espíritos da floresta disseram que algo vai acontecer. Uma batalha árdua está por vir. Rapidão, para o pessoal que não está habituado, a medida Cocu, né? É uma medida que é utilizada como a quantidade de arroz, né? Que é para alimentar uma pessoa durante um ano. Né? Aí, basicamente, quem controla muitos cocus é uma unidade de arroz, né? Unidade alimentar, que é utilizada também para medir o poder de um feudo ou a capacidade dele de manter um grande exército. Tá ligado? Aí por isso que eu fiz algumas referências a 7 milhões de cocus, etc. Cocu é basicamente a medida de força de um feudo. Beleza. Ele recepciona a sua mensagem com tremenda apreensão. Ele aparentemente continua de pé, só que dessa vez ele coloca as mãos pra dentro do kimono e ele fala: Soka, então é chegado a hora do combate. Aí ele olha assim pra vocês e diz que aparentemente Hanshiro, ele tem responsabilidades, ele precisa ser encontrado porque O que, Adson? Tu digitasse o que aqui? Perdão. Hanshiro, ele também precisa ser encontrado, que como ele é o herdeiro agora do Daimyo Ishin, ele precisa consolidar o poder para defender o norte, firmando em definitivo uma aliança, né, com as terras de Yoshinogari. Pois o antigo Lorde Yoshinogari Ozai, ele olha para o personagem de Lucas para ver qual é a reação dele. Lucas? O meu personagem, ele mantém... É porque ele tá utilizando um pesado chapéu. Pesado não, um grande chapéu que cobre não apenas o topo da cabeça dele, mas também parte superior do rosto, que tem só aquelas frestas para que ele possa olhar, para que possa mostrar os olhos. Dado que o Aoshi, ele tem uma linhagem não muito honorada, por assim dizer. Mas a princípio o Aoshi mantém uma fisionomia calma. Beleza. Ele fala que Yoshinogari Ozai, o antigo daimyo das terras de Yoshinogari, né? Ele tinha feito um acordo com os Kawatoshi, em que ele ofereceria sua filha, a Lady Hisako, ou no caso a Hisako-chan, né, em casamento para o herdeiro do clã Kawatoshi. Como os 3 filhos de Ishin não se encontram na província de Kawatoshi, porque aparentemente eles saíram por divergências, né, com o pai e foram buscar terras distantes para eles controlarem e tal. E a Lady Hisako vai ser agora uma prometida do Hanshiro em si. E que inicialmente, antes que a busca por Hanshiro se inicie, Lady Hisako deve ser conduzida das terras de Yoshinogari até as terras de Kawatoshi. Só que, devido à desonra em que caiu o clã Yoshinogari, agora eles são conhecidos como clã Agaki, ou seja, clã sem nome, clã sem pompa, por assim dizer. Eles são um clã Agaki. E Lady Hisako, agora conhecida como Agaki Hisako, ela tá sob a proteção, né, de um antigo samurai, ou Ronin, né, que após perder para uma aposta de combate para o Ishin, encontra-se nesse recinto, que é
Aoshi. Ele fala: é chegada a hora, Aoshi-san, de você conduzir Lady Hisako até os portões do matrimônio sagrado. E a união dela com Hanshiro consolidará a força de Kawatoshi e será uma força que não poderá ser desprezada pelo Taitsumaru. E também dizem que há rumores que Ozai se refugiou em alguma aldeia local e anda fazendo acordos sobre a bandeira do Dragão do Leste. Quando vocês escutam essa terminologia, o Dragão do Leste, é o nome de um poderoso feiticeiro que veio das regiões chinesas, trazendo consigo a habilidade de conduzir ou realizar magia. Certo? Todo mundo sabe, em todas as terras de Nimon, que todos aqueles que fazem acordo para conduzir magia, eles têm que se sujar de alguma forma. E esse Dragão do Leste, ele é quase como se fosse um tipo de avatar de magia concedida profanamente através de um dragão que veio do leste. Certo? E Ozai, ele não só fugiu do combate e se refugiou no interior, ele também aparentemente se sujou fazendo pactos ou acordos para a sua própria sobrevivência com esse Dragão do Leste. Ou seja, ele desceu ao mais baixo nível. E a única opção para restabelecer a honra desse clã considerado como Agaki, antigo Yoshinogari, é através do casamento. Certo, Lucas? Certo. Com isso, vocês despertam, né, através dessas últimas palavras. Só que o Ishin, ele diz que a batalha urge nos portões do castelo Kawatoshi. E ele precisa que todos vocês se conduzam para proteger essas terras, né? E com isso, vocês veem aquela movimentação, aquela correria de um lado para o outro. Muitos bushis e guerreiros começam a se movimentar. O Dokuhebe, ele dirige a palavra à filha dele, que é a defensora do Ishin, e diz que ela tem que conduzir. Ele fala: Yakuma, você precisa acompanhar o Ishin-sama. Você é a protetora da cabeça dele. Eu estarei próximo a você, mas lembre-se, nada mais importante do que protegê-lo. E com isso, vocês vão se dirigindo para... Vocês veem aquela movimentação. O Ishin se aproxima do personagem de Hudson, aquele Vanara dourado, aquele Vanara do pelo quase que loiro, e diz: Kenichi-sama. E você vê que ele é bem honorável a você assim, Hudson, quase que como respeitoso. Ele oferece a você um pequeno pires com saquê, aquele aguardente de macaco, quase como num brinde. E ele roga a você que faça parte dessa comitiva, pois, seja o que for necessário, o caminho dos deuses precisa acompanhar essas pessoas. Eu estendo as mãos, ele meio que estende as mãos para mim, eu faço aquele gesto, que eu estendo as minhas, pego das mãos deles, tá ligado? Aí eu, reverencio só a cabeça, levanto o saquinho um pouco acima da minha cabeça, aí rapidamente eu levanto minha cabeça todo de uma vez e já levanto de novo o saque, com a tigela totalmente vazia, coloco nas mãos dele, e digo: você poderia ter trazido mais, né? Ele fala, ele bebe na sequência assim você, e você vê que ele faz essa é a melhor sensação, a sensação de beber fogo. Aí você vê que ele bate com o pires assim no local, e quase que como um camponês assim, tá ligado? Ele se porta de maneira pouco educada para um samurai, um aristocrata. E mesmo por ser digníssimo, ele diz que agora vai se retrair para colocar sua armadura e informa para você que muito antes da galera ter que seguir em direção a essa quest, esse boquém que ele está redirecionando vocês, é necessário uma prova de lealdade. E ele entrega para você
uma carta, Hudson, que é aparentemente um título de Kubidai. Um Kubidai nada mais é que um caçador de recompensas, ou um caçador de cabeças, por assim dizer. Um Kubidai Ryukyukenin é um cara que, digamos assim, tá num combate, uma batalha, uma pessoa não quer morrer, certo? Antes que aquele que aquele que vai executar o golpe mortal contra aquele bushi, o samurai que implora pela vida, o samurai oferece um prêmio em dinheiro por poupar a sua vida. E com isso, ele empenha a sua honra. Ele usa a sua honra, dizendo que vai pagar aquele valor em troca da sua vida. Isso não é considerado muito honrado, mas ele está dando a palavra de honra dele de que vai pagar aquela quantia, né? Caso ele seja cobrado futuramente. É quase como uma promissória. Uma promissória que vale a cabeça daquele que assina. Entendeu? E um Kubidai é aquele que executa essa promissória. E ele diz que só poderá confiar em todos vocês depois que essas pequenas tarefas de Kubidai possam ser executadas. E daí então ele poderá finalmente revelar algumas ações a mais e vocês poderiam seguir nesse caminho, por assim dizer. Ou seja, para que ele confie a vida do seu herdeiro e a nobreza, por assim dizer, nas mãos de aleatórios, ele tem que estar 100% de acordo com isso aí, né? E você vê, Hudson, que tem um problema nesse título de Kubidai. Sabe qual é? Ele está escrito em japonês. Tá escrito num nome muito peculiar, chamado Caroteiro. Caroteiro é uma tentativa daquele que assinou de dar um calote a quem ele prometeu. Porque ele assinou uma promissória de nada mais do que 1000 ryos. 1000 ryos é o equivalente a 1000 GP, tá ligado? É muito dinheiro. E normalmente esses títulos, quando eles são executados, eles servem para alimentar os exércitos ou para expandir os concursos. Aí o Ishin ele fala que esse palhaço que fez isso aqui achou que ia escapar impune de executar essa promissória. Mas mais do que um teste de lealdade e de honra, também é um teste de astúcia. Vocês vão ter que encontrar esse caroteiro, deixa eu mostrar aqui, através de algum tipo de investigação que revele aquele que tentou dar um calote na promissória de vida. Tá assinado assim, ó. Tá ligado? Roteiro. Beleza, você vê isso, você quase sente o ímpeto de querer rir assim, tá ligado? E as bokens, ou quests, ou orientações que vocês têm assim, tá ligado? É basicamente essa. Vocês vão prestar a vassalagem de Kubidai, né? E talvez, quem sabe, conseguir uns pontinhos de honra aí pra se elevarem, ou simplesmente conquistarem a lealdade independente da honra, reputação, né? E a partir daí vocês vão poder seguir para realizar as demais orientações que vocês receberam, certo? Certo. Com isso, as chamas da guerra já batem os portões do castelo Kawatoshi, todos vocês estão lá. E o que vocês podem ver é a seguinte cena. Como faltam algumas semanas, né, para o fim da primavera, vocês veem um campo ainda recoberto de flores silvestres e árvores de cerejeira, até um ponto em que vocês se deparam com a entrada do campo de Kawatoshi já pisado e lavado em sangue. Um combate já se iniciara naquele local na tentativa de defender os portões do castelo Kawatoshi. E vocês vislumbram vários bushis guerreiros se degladiando, cavalos mortos, um campo bizarro de batalha totalmente profano, onde o Lord Shin se levanta no meio desse campo, juntamente do Tomura Tenzin, agora com sua lança
e todos vocês como quase com uma comitiva. E com isso vocês já podem rolar a iniciativa. Agradeço a todos pela participação. Quem acompanhou até agora também deixe seu curtir. Não deixe de acompanhar a gente, assinar o feedzinho para receber as próximas sessões. E acredito que a partir de agora vai ser mais tranquilo para os players. E é isso. Obrigado. Tchau.